No vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma prática como montar a sua marmita, fazendo com que você consiga comer mais saudável e ainda economizar dinheiro. E esse é um assunto que eu posso falar com muita propriedade, já que eu como marmita praticamente todos os dias da semana. Então a dica que eu vou te dar é justamente o que eu aplico em mim. A primeira dica que eu vou começar te dando é que é muito difícil você colocar salada na sua marmita. Porque você, na hora que vai esquentar seu alimento, você vai esquentar também ali o alface, às vezes a cenoura, o pepino, enfim, algumas coisas que você está acostumado a comer ali gelado. E quando esquentar, né, o alface ele solta muita água, o pepino também, o tomate também, né? Então pode ser que você esteja acostumado a comer aquele molho de tomate ou o tomate quando ele fica aquecido, mas quando isso for uma mistura da sua comida, pode ser que fique com um gosto estranho. Então se você quiser comer salada, você vai ter que montar um pote separado para salada. E se você fizer essa preparação do alface, tomate com muito tempo de antecedência, por exemplo, no final de semana para comer ao longo da semana, provavelmente ela vai ficar ruim, né? Vai soltar água, não vai ser uma boa de armazenar, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento dessa salada. Então a dica que eu dou é para você comer salada em outros momentos do seu dia. Então come antes do seu jantar quando você já estiver em casa, come nos finais de semana, mas para levar na marmita é muito complicado. Ah, Pedro, então a minha marmita não vai ser muito mais saudável porque eu não estou comendo salada. Não, eu estou só falando aquela parte fria da salada, né? A sua marmita ainda vai ter ali muitos legumes e vegetais, todos aqueles que são aquecidos. Então não tem problema nenhum, você vai continuar comendo muitas fibras e de uma forma aí muito saudável. Então a gente vai começar falando sobre o preparo, né? Antes de você montar a marmita, esse alimento veio de algum lugar, né? A dica que eu dou nas minhas consultorias, né, para praticamente todas as pessoas aí que precisam fazer esse transporte de alimentos é ter um tempo de preparação. A preparação, ela começa quando você vai comprar o alimento. É você que compra, é alguém da sua casa, né? É seu cônjuge, seu parceiro, você tem um ajudante para poder fazer essas compras para você. Então precisa programar quais vão ser os alimentos que vão ser comprados, né? Então quais vão ser as carnes da semana, quais vão ser ali os vegetais, os legumes. Se você também vai levar alguma fruta, né, como sobremesa ou como um complemento. Então a preparação começa ali na hora de fazer as compras de comida da sua casa, que eu recomendo você fazer isso no hortifruti e no açougue, evitar o supermercado. E se for no supermercado, evita os produtos industrializados, 80% ali dos produtos do supermercado, e fica ali somente na parte de hortifruti do açougue do supermercado, que normalmente é bem no cantinho. Então a preparação da sua marmita começa na escolha de bons alimentos. Você escolheu esses bons alimentos, comprou eles, agora o preparo. Você às vezes não tem tempo durante a semana, então você tem que reservar um tempo do final de semana, se você não tem ninguém para te ajudar, ninguém para fazer para você, para no final de semana você fazer a preparação desses alimentos. Então cozinhar uma grande quantidade para ao longo da semana. Porque se você não tem tempo ali de fazer o peito de frango, né, todo dia, você vai fazer no domingo ou no sábado, você vai tirar um tempo ali do final de semana para poder fazer o peito de frango da semana toda, para fazer a carne moída, para fazer o músculo, para fazer a carne que você tiver escolhida ali para a semana. Então você vai fazer uma grande quantidade. Ah, sua marmita você vai colocar ali 150, 200 gramas de proteína, por exemplo. Então você já vai fazer o cálculo, né, 5 dias da semana, à noite você come em casa, então não vai precisar preocupar, e vai calcular isso aí, quanto que você vai colocar em cada marmita e fazer a preparação. Mesma coisa dos legumes, né? Escolha para facilitar, principalmente se você ainda não tem muito costume, escolha no máximo 3 legumes. Né? Escolha ali um carboidrato mais complexo, né? Que vai pesar ali um pouco mais, tipo uma batata doce, a batata inglesa, mandioca e outros mais leves que você gostar, quiabo, vagem, brócolis, aspargo, enfim, vai do seu gosto, né? Couve-flor, tem uma gama muito grande aí de vegetais que você pode colocar, mas não tem necessidade de você fazer todos, fazer 8 vegetais, 10 vegetais, vai dar muito trabalho. Quando você quiser variar seu paladar, aí você vai variando ali também com o jantar, mas para facilitar a sua vida, né? Escolhe 3, no máximo 4. E aí você vai preparar as grandes quantidades, né? Pegou lá o brócolis, preparou grande quantidade. Pegou uma berinjela, né? Fatiou lascas, pôs para assar, grandes quantidades, batata doce, pôs para cozinhar também, uma quantidade grande. E aí você reserva em vasilhas, preferencialmente de vidro, evita plástico, né? Os alimentos eles ficam absorvendo esse plástico aí ao longo do tempo. Então, coloca numa vasilha de vidro e armazena na geladeira. E aí, sempre quando for de manhã ou no dia antes de dormir, já que você tem que sair muito cedo, antes de dormir você vai lá, pega um outro pote de vidro e coloca, né, a porção de carne que você já pensou ali mais ou menos, ou que você pesou, se você tiver uma balança você pode colocar. Calculei 150 gramas
gramas de carne. Você vai lá, põe as 150 gramas de proteína, joga um pouco de batata doce, joga um pouco de brócolis, joga um pouco de vagem, ou da berinjela, ou da cenoura, enfim, do vegetal que você tiver escolhido. Colocou 3 ali por cima da proteína, pode jogar um fiozinho de azeite, jogou um pouco de sal, fechou e foi para o trabalho. Chegou lá no trabalho, você está com uma vasilha de vidro, você não precisa nem sujar a prata, você pode esquentar nela e comer nela mesmo, né? Você vai economizar tempo ali de ficar trocando de utensílio e também água que lava o prato, lava a vasilha, né? Já come na vasilha que você levou. Aí você vai ter comida saudável, porque você comeu proteína e vegetais, uma gordura boa porque você colocou azeite e sabendo a procedência desse alimento. Por quê? Porque você que comprou e você que cozinhou. Muito diferente quando você pede uma marmita no trabalho, que às vezes pode ser relativamente saudável, mas às vezes foi feito com muito óleo de soja, foi utilizando ali às vezes algum dos alimentos pode ter utilizado glutamato monossódico no feijão, qualquer outra coisa para poder dar mais sabor, mas na verdade aquilo ali, né, não faz bem para o nosso organismo. Então quando você cozinha em casa e come esse alimento na sua casa, você sabe todos os ingredientes que foram utilizados para poder fazer aquele alimento. Então você vai estar comendo um alimento saudável e muito mais barato. Que por mais que tenha uma marmita de comida de verdade aí perto do seu trabalho, mas provavelmente essa marmita ela tem uma grande quantidade de arroz, uma grande quantidade de feijão, muitas delas também tem uma grande quantidade de macarrão e só um pouquinho de carne. Aí o que acontece? Você comeu carboidrato, carboidrato, carboidrato e um pouquinho ali de carne. Na proporção do prato, ele deve ter ali, né, uns 5 a 10% de gordura, tem uns 80%, 70 a 80% de carboidrato e 10 a 20 ali de proteína. Então um prato totalmente desproporcional com as necessidades humanas. Então, você tem que equilibrar isso, né? E é importante você montar a sua marmita, porque aí você coloca a quantidade de proteína de acordo com seus objetivos de treino, ou então pelo menos para prevenir essa sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular ao longo da vida. Você tem que comer uma quantidade de proteína no seu dia para que isso não aconteça. E a maioria absoluta das pessoas come abaixo dessa quantidade. E nessas marmitas todas também tem abaixo da quantidade. Então, tem uma marmita aqui perto do meu trabalho que custa R$15, né? Ela já resolve ali o meu problema. Mas com R$15, se você cozinhar na sua casa, você pode comprar ali boas opções de proteína, né, de sobrecoxa, algumas carnes até tipo músculo, algumas carnes de segunda que são muito gostosas, mas demandam um bom preparo. Comprar ali os vegetais da semana que estiverem em promoção, a sua marmita, o preço dela ali para poder fazer ela, vai ter saído mais barato que os R$15. Principalmente aí pessoas que comem pouco, né, montam uma marmita ali de 400, 500 gramas. A minha é muito maior, porque eu treino por causa da minha demanda energética, né? Minha marmita pesa aí uns 800 gramas. Então, se você monta uma marmita pequena, a sua marmita deu ali, né, 12, 15, 20 reais você cozinhando na sua casa e dividindo isso ao longo da semana. Então, você vai economizar dinheiro e vai estar comendo mais saudável. Mas para isso funcionar, você precisa ter planejamento, que começa, como eu disse, comprando os alimentos e preparando eles no final de semana. E aí, quando isso começar a rodar, primeira semana, segunda semana, terceira semana, cada final de semana, né, você compra os vegetais que estão em oferta. Você varia ali os vegetais pelo sabor. Já comprei, tá no mesmo preço aqui a mandioca da batata doce. Semana passada eu levei batata doce, da semana eu vou levar mandioca. Aí na outra semana você varia também pelo sabor para experimentar uma coisa nova. Compra 2, 3 que você gosta e um diferente que você ainda não provou. Porque vai que você gosta. Você está colocando ali uma outra fonte de vitaminas e minerais, de fibras. Então você vai experimentando um diferente ali por semana. Você vai estar transformando a sua saúde e criando um hábito super importante, que é do planejamento alimentar, né? Para tudo dar certo na sua vida, tem que ter planejamento. Seja planejamento financeiro, seja planejamento para você conseguir ter tempo para treinar e também o planejamento alimentar, que vai determinar quais refeições você vai fazer na semana e o que você vai comer. Então, se você quer comer ovos e frutas de manhã, o que você precisa fazer? Comprar ovos. Não adianta você acordar de manhã, nossa, só tem pão aqui em casa, então vou comer pão. Aí você está à mercê do acaso. Mas se você planeja comer ovos e frutas, você tem que ter uma manteiga para poder fazer um ovo mexido, jogar na frigideira. Você tem que ter comprado os ovos, você tem que ter um sal para você jogar por cima. Quais vão ser as frutas que você vai comer? Banana e maçã? Então você tem que ter comprado banana e maçã. Então, para você comer saudável no seu café da manhã, você tem que ter planejado e comprado antes. Mesma coisa com o almoço e mesma coisa com o jantar. Porque se você chegar à noite em casa e não tem o que comer, você vai para duas opções, né? Se não tem o que comer saudável. Você vai comer qualquer coisa que tiver na sua despensa que vai matar sua fome ali, seja um pacote de biscoito, um bolo, um chocolate, qualquer coisa que seja essas que não são as mais indicadas, ou você vai pedir por um aplicativo de comida, obviamente as coisas que você achar mais gostosas. Você não vai pedir uma coisa saudável, né? Então você vai pedir um hambúrguer,
pizza, pastel, todas essas coisas que também fazem mal para o seu organismo. E como você muda isso? Mudando o planejamento. À noite você quer jantar? Então, nas contas lá daquelas refeições que você fez, né, no final de semana, tem que ter considerado também a proteína do almoço e do jantar, os vegetais do almoço e do jantar, e por aí vai. Então, para você comer saudável, tem que ter planejamento. E a marmita, ela vai entrar aí salvando muito o seu almoço, salvando muito o seu bolso e salvando também o seu corpo e a sua saúde. E eu quero que você comente aqui embaixo, você tem costume de levar a marmita para o trabalho? Se sim, qual a sua prioridade de montagem aí da sua marmita? Compartilha esse vídeo com uma pessoa que leva marmita, né, mas que come marmita no trabalho, normalmente pede de um restaurante próximo, mostrando para ela a sua opção de comer mais saudável e mais barato. Lembra de curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas e se inscrever no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como ler rótulos dos alimentos. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.